Diz assim a palavra do Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-lhe-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não tereis por contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste. E tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem alevosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com um anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredura. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredura. Porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Amém. É aqui. Podem sentar todos. Então, a partir de hoje, eu estarei expondo o livro do profeta Abacuque. O profeta, assim, que é curtinho, são 3 capítulos, mas é tremenda a mensagem de Deus por meio desse profeta. Primeiramente, o profeta Abacuque ele escreve no contexto histórico onde ele está escrevendo. Ele pode ser datado assim, algo aproximadamente em torno de 600 anos antes de Cristo. Alguns entendem que foi durante a época do do rei Manassés. Outros entendem que foi um pouco depois já na época do rei Jeoiaquim. Só para os irmãos entenderem como é que é a genealogia dos reis. Nós temos o rei Ezequias, foi um rei piedoso, é um rei que buscou o Senhor, por mais que tenha também, óbvio, tido seus pecados, seus momentos onde ele acabou cedendo a algumas tentações, especialmente relacionadas ao orgulho. Mas, de maneira geral, ele foi um rei justo, um rei que buscou o Senhor, um rei que creu no Senhor Jesus, o rei Ezequias. Mas, posteriormente, ele tem um filho. O filho dele que passa a governar no reino de Judá é Manassés, que foi simplesmente o pior rei que Israel já viu. O rei mais ímpio de todos. Rei assim, que a destruição dos pecados que ele cometeu e levou a nação a cometer é terrível. E por causa da impiedade de Manassés,
especialmente por causa da impiedade de Manassés, Deus decide julgar o povo de Israel e mandá-los para o cativeiro. O que acontece? Manassés, nós temos a descrição no livro de 2 Crônicas, que Manassés, no fim da sua vida, ele se arrepende. Ele não prossegue nessa impiedade até o fim. Ele é levado para cativeiro. Olha que interessante, para aonde ele é levado em cativeiro? Para a Babilônia. Manassés é levado em cativeiro para a Babilônia. E lá na Babilônia ele ora ao Senhor. Ele busca ao Senhor, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado. E Deus traz ele de volta para o cativeiro. E ele continua ainda reinando por mais um tempo. Ele morre, nasce, né, antes de morrer antes. Ele morre, né, e o seu filho que nasceu, que era o rei Josias. Ele tem um filho e o neto dele é o rei Josias. O rei Josias, por outro lado, ele é o rei, assim, desde Davi, o rei mais justo que Israel conheceu. Desde que quando ele ouviu, né, a lei de Moisés, ele ouviu a leitura, né, do livro da lei, ele rasga suas vestes, ele começa a chorar e se humilha diante de Deus, porque ele percebe todo o histórico que Israel vinha tendo de pecado, de apostasia, de idolatria e tantos outros pecados, e ele percebe o juízo de Deus vai cair sobre a nossa nação. E aí então ele se humilha perante Deus e manda consultar uma profetisa Hulda. E ela informa, né, que porque Josias havia humilhado o seu coração, pelo fato de ele haver se quebrantado, Deus suspendeu o juízo e não viria no tempo dele. Mas, após a morte dele, ele iria morrer em paz, mas após a morte dele, Deus iria julgar, ou seja, o destino da nação de Israel já estava determinado, não haveria mudança. Deus só prorrogou, por causa do quebrantamento de Josias, Deus prorrogou o juízo. Aí depois disso, né, quando Josias morre, governa ali os seus filhos, né, Joaquim, depois Joaquim, Zedequias, então tem algum Salom também. Então são 3 filhos dele e um neto, né, que governam, né, após a morte de Josias, e o último, né, que foi Zedequias. Zedequias então é o rei que estava governando quando Nabucodonosor leva finalmente a última leva de cativos, e o povo de Israel vai a cativeiro. Abacuque então, o que ele faz? Ele profetiza antes desse tempo. Então aqui está o contexto da história do que vinha acontecendo e que Deus revela, né, a Abacuque o que iria acontecer. Então Abacuque pode ter vivido ou no tempo do próprio Manassés ou posteriormente, na época de Josias e dos filhos e netos de Josias. Os filhos e netos de Josias, todos, Joaquim, Zedequias, Salom, todos eles foram homens ímpios. Nenhum deles buscou o Senhor em sinceridade. Todos eles foram homens ímpios. E por causa disso, né, Deus não prorrogou a sentença, o juízo, Deus executou. Então, o que nós vemos? O peso que viu o profeta Abacuque. Normalmente, a maioria dos profetas, eles não iniciam um livro, né, chamando assim, né, de profetas. A gente vê, por exemplo, assim, Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A gente vê, por exemplo, aqui Obadias, a visão de Obadias. E assim por diante, outros profetas, né, Miqueias, a palavra do Senhor veio a Miqueias. Naum, peso de mim, livro da visão de Naum, o Eucosito. Mas Abacuque tem mais outros 2, né, que iniciam dessa forma, assim, profeta, e aí é o nome do profeta. Peso que viu o profeta Abacuque. E Abacuque,
o nome dele tem um significado, ou significa abraço, ou aquele que abraça. Abraço, ou aquele que abraça. Abacuque. Então, na hora que for pedir um abraço para alguém, dar um abraço, né? Deixa eu te dar um Abacuque. Um abraço. Abacuque, né? Significa abraço, ou aquele que abraça. E Abacuque, ele está ali se questionando. Nós vemos aqui que ele é um pouco diferente. É uma profecia, né, que ela não é tão comum como outras. A gente vê alguns profetas em que há uma história sendo descrita. Por exemplo, o profeta Jonas, tem uma história sendo descrita. A gente vê Isaías, Jeremias, há uma mistura, né? Horas a gente vê, né, a história do profeta ali, né, com quem ele está falando e tal, em outros momentos, né, tem a própria profecia dele, muitas vezes chamando o povo ao arrependimento. A gente vê Joel, né, a profecia de Joel, uma profecia que ela é direcionada ao povo, chamando, né, o povo ao arrependimento, e assim por diante, vários profetas, né, é uma palavra bem direcionada, né, ao povo, para que o povo, né, uma pregação, um anúncio do juízo, uma chamada, né, ao arrependimento, uma chamada, né, o anúncio do juízo que viria, né, e tudo mais. Mas Abacuque nós vemos aqui algo diferente do que é uma conversa entre ele e Deus, como se fosse aqui a descrição da oração do profeta a Deus e a resposta de Deus ao profeta. E aqui a gente tem então o livro do profeta Abacuque é essa descrição dessa oração de Abacuque falando com Deus e Deus respondendo ao profeta aquilo que iria acontecer. Não que isso não aconteça em outros livros, isso também acontece em alguns momentos. Na Jeremias a gente vê isso em alguns momentos no livro de Jeremias. A gente vai ver isso também em alguns momentos, né, em outros profetas. Mas, de maneira geral, Abacuque ele não está ali falando diretamente ao povo. Óbvio que a mensagem é para o povo, a mensagem é para todo o povo de Deus. Mas é uma descrição dele falando com Deus e Deus falando com ele. E aí, versículo 2 nós vemos: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Ele está aqui orando ao Senhor, ele está perguntando ao Senhor, está questionando ao Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? E nós vemos em tantas situações no nosso dia, sabe, o tempo onde nós vivemos, as situações que tem, sabe, justamente violência, opressão. Olha só o que ele segue dizendo assim, 13: por que razão me mostras a iniquidade e fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Veja, está descrevendo a situação ali de Israel. A situação de Israel é uma situação onde o que estava presente? Iniquidade. O povo estava ali atolado em iniquidade. E hoje o nosso país é diferente, por acaso? Nós estamos no meio de uma nação iníqua. Para todo lado que nós olhamos, nós vemos iniquidade. E o profeta aqui, ele está questionando o Senhor: por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Mesma coisa. Por acaso nós não vemos opressão? Por acaso nós não vemos, né, os poderosos cada vez mais querendo dominar, querendo oprimir a população? Aqueles que têm posses, aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm poder em suas mãos, usando este poder, usando essas posses, usando aquilo que têm para oprimir, para cometer injustiça, para cometer violência. E o que nós, como povo de Deus, devemos fazer? Primeira coisa, nós devemos sondar o nosso coração, porque nós não podemos fazer parte de tudo isso.
Nós não podemos fazer parte daqueles que cometem a iniquidade. Nós não podemos fazer parte daqueles que oprimem os outros, daqueles que cometem a violência. Nós devemos fazer parte daqueles que clamam ao Senhor por causa de tudo isso. Nós vemos, por exemplo, Ló estava lá no meio de Sodoma e Gomorra. Estava lá no meio daquele povo ímpio. O que nós vemos lá em segunda carta de Pedro? Ló fazendo a descrição de Ló. Diz assim, Ló, segunda Pedro, capítulo 2, versículo 6 em diante. Diz assim, e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Deus livrou o justo Ló. Ló é chamado de um homem justo, por mais que não fosse o padrão da perfeição, da justiça. Mas, por que ele é chamado de justo? Porque ele creu em Deus. Porque pela fé ele foi justificado. Assim como Abraão foi justificado pela fé, o sobrinho de Abraão, Ló, também foi justificado pela mesma fé. Assim como nós somos justificados pela fé. E uma das provas de que nós fomos justificados pela fé é que o nosso coração vai ser diferente do coração daqueles que não foram justificados. O coração daquele que foi justificado pela fé, ele não vai se alegrar com a justiça. Não vai estar ali, sabe, bem acomodado, bem tranquilo, no meio da opressão, no meio da violência, no meio da injustiça, no meio da impiedade. Pelo contrário, assim como Ló, nós vemos aqui, aquele que foi justificado, que por isso pode ser chamado justo, ele fica enfadado, ou seja, nós nos cansamos da vida dissoluta dos homens abomináveis que nos servem. Toda essa impiedade, né, que muitas vezes até é instigada. A gente vê os meios de comunicação, a gente vê filmes, músicas, a gente vê tudo que, sabe, a sociedade querendo, né, colocar como sendo um padrão a iniquidade. O homossexualismo, o divórcio, o adultério, sabe, a fornicação, a bebedeira, as orgias, festas e rituais, e tudo mais. Tudo isso sendo colocado como um padrão, né, a ser seguido. Mas nós, como povo de Deus, nós devemos estar enfadados de tudo isso. Enfadados da vida absoluta dos homens abomináveis. Aí diz assim, versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, quando nós vemos, quantas vezes, né, vem um vídeo no YouTube ali sobre situações terríveis que têm acontecido, leis ímpias, né, que estão tentando ser promovidas, levadas adiante, né, por homens, né, que esses dias eu conversava com o irmão, né, dizia assim, ele falou de uma lei, né, que estavam querendo levar adiante, né, e discutir ela no Congresso. Ele disse assim, olha, são os filhos do diabo mesmo, querendo levar adiante a agenda que vai conduzir, né, o anticristo, né, que está no governo. Então assim, os servos do diabo vão querer fazer a sua vontade, e muitas vezes através da própria mudança das leis, ou do afrouxamento das leis, sabe, tornando, né, para aqueles que cometem impiedade, fica mais fácil de cometer impiedade. Isso é o que nós estamos vendo. E qual deve ser a nossa disposição diante de tudo isso? Vamos aqui, ó, assim como Ló, uma vez que nós habitamos entre eles, nós devemos afligir todos os dias nossa alma justa. Lembrando, a nossa alma é justa não por causa da nossa justiça própria, mas por causa da justiça de Cristo que nos é imputada. Amém. Nós vamos ver, nós vamos ouvir sobre as suas obras injustas, e isso deve afligir nosso coração.
E uma vez que o nosso coração fica aflito, então, diante de tudo isso, nós vamos de maneira semelhante como o profeta Abacuque orar ao Senhor. Nós vamos em nossa oração, como a gente vê em muitos salmos. Quantas vezes os salmistas estão orando ao Senhor e questionando quando, Senhor? Se Abacuque fez essa oração, se nós vemos em vários salmos oração semelhante, nós podemos orar ao Senhor e questionar, não porque estamos colocando em dúvida a justiça de Deus, a santidade, a sabedoria, não. De modo algum essa vai ser a disposição do nosso coração. Mas o questionamento ele vem de um coração que sinceramente deseja a mudança dessa situação. Por isso, vejam como Abacuque começa perguntando: até quando, Senhor? Até quando? E esse deve ser o nosso questionamento para o Senhor, quando nós estamos orando, derramando a nossa aflição diante do Senhor, perante tudo aquilo que nós vemos e ouvimos. Nós vamos questionar o Senhor: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e não me escutarás? Ele está duvidando que Deus o escuta? Não, mas ele está querendo saber da resposta. Quando é que a resposta vai vir? Quando é que aquilo que eu pedi para o Senhor, porque haja mudança, porque haja avivamento, porque haja as pessoas se arrependendo, quando é que eu vou ver isso acontecer? Aí a gente pede para que Deus coloque governantes justos. E aí a gente não está indo até quando, Senhor? Vamos permanecer os injustos. Aí nós pedimos para que aqueles que editam as leis, que venham a ser leis justas, e que as leis injustas, as leis frouxas venham a ser, canceladas, anuladas. Mas aí nós não vemos isso acontecendo. Nós não tem quando a situação vai continuar desse jeito? Até quando o Senhor clamarei e não me escutarás? Gritar-lhe violência e não salvarás? Quantas vezes nós vemos que continua a violência crescendo, os índices de criminalidade, de pecado aumentando? Por que razão me mostras a iniquidade que fazes ver opressão? Por que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio? Vejam, aqui vem as causas na justiça, a contenda e o litígio. O litígio fala de usar a justiça, ou seja, usar o direito, usar os juízes para levar adiante as contendas. E o que nós temos visto nos nossos dias? Não é justamente a justiça, a justiça que nesse sentido assim, os tribunais sendo usados para promover a iniquidade, para promover a opressão. É exatamente isso que nós vemos. Quando olhamos lá, especialmente nas mais altas esferas da justiça, no nosso país aqui, o STF, nós olhamos as decisões que são tomadas, os julgamentos, as súmulas e tudo mais. O que nós vemos? Nós vemos a descrição aqui no versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio serve ao justo e o juízo se manifesta torcido. O juízo no sentido assim, aquilo que é justo, a justiça. Esse juízo no sentido de ver o ímpio sendo punido, a maldade sendo punida. E a gente esperando a manifestação da justiça, a manifestação do juízo. Só que com leis cada vez mais frouxas, os bandidos sendo soltos, leis cada vez mais beneficiando aqueles que querem cometer o crime, que querem cometer a corrupção. Por essa causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta. Vai vendo que a gente fica ali esperando a expectativa, mas quando é que aqueles políticos que roubaram? Quando é que o fulano lá, o traficante que soltaram lá, o outro que matou, fez, aqueles que têm os recursos, têm o poder ao seu lado,
cometem toda sorte de crimes e saem imunes. E nós ficamos esperando. E o juízo nunca se manifesta. E esses homens que esperavam que fossem julgados, que fossem punidos, não são. E ainda, além dos ímpios não serem punidos, ainda os justos começam a ser cercados pelos ímpios. Começam a ser cerceados. Vocês não podem falar. Liberdade de expressão serve. Para que serve liberdade de expressão? Aí começa, né? O ímpio cercando o justo. Sabe, nesses tempos nós temos ouvido bastante falar sobre liberdade de expressão. E, meus irmãos, independente se uma lei de um país nos permite ou não ter liberdade de expressão, para nós que somos o povo de Deus, isso pouco importa. Porque a palavra do Senhor não pode ser presa. Paulo já falava, ele estava preso, mas a palavra do Senhor não podia ser presa. Glória a Deus. Então, cabe a nós, meus irmãos, independente se o governo nos concede ou não liberdade de nos expressarmos, o Senhor pede que nós nos expressemos. O Senhor pede que nós falemos a sua palavra, queiram os homens ouvir ou não, queiram as leis, os governantes nos permitirem falar ou não. Na época ali dos apóstolos, era permitido que eles falassem, eles tinham liberdade de expressão, de poder falar do Evangelho, poder falar que Cristo ressuscitou. Eles não tinham liberdade, cara. Eles foram açoitados no dado momento, por continuarem falando, porque primeiro eles foram proibidos de falar. Ou seja, foi tolhida deles a liberdade de expressão. Mas eles continuaram falando. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, pouco importa se nos foi dada ou se nos é tirada a liberdade de expressão. Se Deus nos deu uma língua, nós devemos abrir a nossa boca e usá-la. E falar, Deus. Falar no nome do Senhor. E se as leis vierem a ficar mais duras contra aquilo que é justo, e nós somos perseguidos por causa da justiça, Jesus já disse que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da justiça. Se falar aquilo que é justo e tu for perseguido por causa disso, glória a Deus, somos bem-aventurados. Se João Batista, imagina se ele esperasse Herodes publicar uma lei dando liberdade para ele poder se expressar, para daí ele poder falar, olha, você não pode possuir a mulher do teu irmão, Já pensou se fosse esperar o Herodes promulgar a lei? Ele não ia falar. Não, ele precisava de uma lei autorizando ele a falar. Não precisava. Ele perdeu a cabeça por causa disso. Mas o que importa é que ele foi fiel àquilo que Deus deu a ele. Deus deu a palavra para ele, era para ele falar, e ele foi fiel à comissão do Senhor. Que nós sejamos fiéis à comissão que o Senhor nos deu. O Senhor deu uma grande comissão. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que você mandar. E eis que eu estou convosco até o fim do mundo. O Senhor está conosco. Ele diz para nós irmos a todas as nações. Todas as nações têm leis que permitem a liberdade de expressão, que permitem a pregação do Evangelho. Muitos países, pelo contrário, se ousar falar do Evangelho, pode até ser morto, ou preso, sofrer um dano, multa, algum tempo. Mas isso não pode impedir o povo de Deus de falar. Amém. Então, existe sim uma realidade. O ímpio cerca o justo, mas que nós não sejamos calados
por causa desse cerceamento. O ímpio segue o justo e o juízo se manifesta torcido. O juízo pode hoje, pela caneta dos juízes humanos, se manifestar torcido, mas a nossa esperança está no justo juiz, que vai chegar o dia que ele vai colocar tudo em linhas retas. Aleluia. Vai chegar o dia em que os livros serão abertos, todos serão julgados conforme as suas obras. E ali, nenhuma injustiça vai prevalecer. Tudo aquilo que foi os homens cometendo injustiça, tudo aquilo que não foi resolvido aqui nessa terra, tudo aquilo que ficou impune aqui nessa terra, naquele dia, naquele grande dia, vai ser punido. Naquele grande dia, Deus lhe vai fazer justiça. Isso é de cada detalhe, tudo Deus vai trazer à luz e vai trazer a justiça. Aleluia. Mas isso não impede que nós oremos ao Senhor, nós clamemos ao Senhor para que a justiça se manifeste na terra. Nós não podemos, simplesmente por causa da esperança, né, desse juízo do grande dia, não fazermos nada diante daquilo que está diante de nós aqui hoje. Se os ímpios vão cercar o justo e o juízo vai se manifestar torcido, que não seja com o nosso consentimento, que não seja por causa da nossa omissão. Aí diz assim, versículo 5: veja entre os gentios, aqui agora, meus irmãos, pensa, até o versículo 4, do 2 ao 4 é a oração de Abacuque a Deus. Agora, do versículo 5 até o 11, é Deus falando, Deus respondendo a Abacuque. 5 ao 11 é Deus falando a Abacuque. E Deus começa falando assim: vede entre os gentios, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não tereis quando for contada. Do que principalmente Deus está falando neste contexto imediato? Do cativeiro. Israel seria julgado por causa de toda essa pressão, tudo aquilo que Abacuque estava ali orando, né? Senhor, até quando clamarei por me visitarás? Se terei violência, não salvarás. Aí vai falar da destruição, da violência, da contenda, do litígio, do juízo que se manifestava torcido, das leis frouxas, do juízo que não se manifestava, ele fala de tudo isso. E Deus disse: ó, não sei que tudo vai ser julgado. Eu vou fazer uma obra tal. Veja entre os gentios e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não tereis quando for contada. E foi de tal proporção, meus irmãos, a obra que Deus realizou nos dias de Abacuque, que até hoje é um marco na história da humanidade, na história de Israel, que é o cativeiro babilônico. É uma obra tal que ela é um divisor. Quando essa história de Israel, ela vai ter 3 marcos principais. O primeiro é a saída deles do Egito e entrada na terra de Canaã. Esse é o primeiro marco. O segundo marco é quando, aqui, eles vão para o cativeiro na Babilônia e depois retornam. E o terceiro marco é quando o próprio Deus se manifesta em carne e vem. Mas infelizmente eles, na sua grande maioria, vêm e posteriormente saem da sua terra, são novamente ou levados cativos ou são dispersos. Então esses 3 são os 3 grandes marcos na história de Israel. Mas vejam isso aqui: o cativeiro babilônico é algo só que nós vemos o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Miqueias, o profeta Abacuque, uma série de profetas profetizam sobre esse cativeiro. O próprio Moisés, na lei de Moisés em Deuteronômio, ele já profetiza sobre o cativeiro. Então, meus irmãos, é algo assim, é um marco, algo que foi, vamos dizer assim, como o próprio Deus diz, uma obra que vós não vereis quando for contada. De tal foi a proporção desse juízo de Deus sobre Israel.
Juízo que era para punir o quê? Toda aquela opressão da qual Abacuque estava clamando ao Senhor. Então, tudo aquilo, toda aquela iniquidade, opressão, litígios, contendas, tudo isso Deus julgou. Deus julgou a nação de Israel. Deus julgou toda a iniquidade da nação de Israel. Vejam que é interessante, né? Assim como nesse segundo grande marco, né, da nação de Israel, esse grande juízo de Deus, esse versículo é aplicado, né, ao cativeiro babilônico. Vejam os gentios, olhar, rejeitar-nos, porque eles ali nossos dias com a obra que nós não tereis, como foi contado. Sabe que esse versículo é citado no Novo Testamento? Ele é citado por Paulo, lá em Atos. E como é que ele é citado e em que contexto? Ele é aplicado por Paulo ao contexto do cativeiro babilônico? Não. Ele é aplicado ao contexto daquele terceiro marco que eu comentei, que é a manifestação do Senhor Jesus em relação com a vida de Cristo. Vamos ler lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos capítulo 13. Nós temos aqui, meus irmãos, a primeira pregação de Paulo, assim, descrita, né, em detalhes, assim. Primeiro, assim, Paulo pregando em Antioquia. Ele começa em Atos 13, versículo 16, ele começa, né, levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, diz: homens israelitas, os que temeis a Deus, ouviram. E ele começa a pregação, ele começa a anunciar sobre Jesus Cristo, fala sobre a sua morte, a sua ressurreição, sobre o cumprimento de profecias. Anuncia a Cristo, anuncia o Evangelho naquela sinagoga, naquela cidade de Antioquia. Mas, por fim, ele está finalizando a pregação. Lá no versículo 37, diz a partir do 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Ou seja, Jesus Cristo, né? Aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejam-nos, pois, notório, homens e irmãos, que por este, ou seja, por Jesus Cristo, por este, se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, por Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, olha só, aqui Paulo vai citar a profecia de Abacuque. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero a obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém for matar. E aí ele só fala isso se Deus termina. Quando ele saiu dos judeus da sinagoga, a gente eles rogaram, não sabe o seguinte, mas ele finaliza a pregação dele com essa profecia. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos, e desapareci, que opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém for matar. E essa obra é uma obra de juízo sobre aqueles que rejeitaram a Deus, sobre aqueles que apostataram da fé. Essa é a obra que Deus ia realizar. A obra de juízo sobre aqueles que rejeitaram a Deus. E da mesma forma como Deus operou essa obra tal é que eles não teriam caso fosse contado. Deus também manifestou um juízo sobre a nação de Israel por causa da rejeição a Cristo. Porque no ano 70, simplesmente, Jerusalém é destruído, o templo é destruído, eles são dispersos a partir do ano 70. Quando Paulo está aqui pregando, é antes ou depois do ano 70? É antes. O juízo foi posterior. Então vejam que essa profecia ela se aplica tanto ao cativeiro babilônico
como se aplica também a descrição ocorrida no ano 70. Versículo 6, meus irmãos. Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. Quem são os caldeus? Os caldeus são os babilônios. Os caldeus são o povo, né, da onde veio Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei do Império Babilônico. Então, Babilônia e caldeu são sinônimos, está falando do mesmo povo. E a Babilônia era a capital, né, do Império Babilônico, e a região onde ficava a cidade de Babilônia era a região conhecida como Caldeia. Por isso, né, os babilônios também podem ser conhecidos como caldeus. Então Deus fala: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então aqui, ó, o império estava até então dominando o império assírio, mas Deus suscita, Deus levanta os caldeus, os babilônios, e eles começam a conquistar. Eles marcham sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas, ou seja, eles começam a tomar conta de várias nações, vários países. Invadem toda a terra de Israel, vão até o Egito. Tomam conta de toda aquela região do Oriente Médio. Aí diz assim, versículo 7: horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Horrível e terrível, ou seja, uma nação que ia causar espanto, uma nação horrível e terrível, homens muito maus. Afinal, chegam em Israel, o que eles fazem? Simplesmente eles destroem completamente Jerusalém. Nabucodonosor põe abaixo o templo. Quantas vezes a nação de Israel já sido invadida antes? Os egípcios tinham invadido, os assírios tinham invadido, vários já tinham invadido. Alguém tinha destruído completamente Jerusalém. Mesmo aqueles que haviam entrado, às vezes faziam uma derrubada uma parte do muro, entravam, saqueavam e tal, mas alguém tinha destruído completamente. Mas quando vem os babilônios, os caldeus, eles destroem tudo. Eles deixam a terra arrasada. É uma nação horrível, terrível. Dela mesmo será o seu juízo e a sua dignidade. Ou seja, eles iam arrogar, né, para si. Ou seja, eles iam se entender como aqueles que eram os juízes que julgavam, e a dignidade, né, também eles iam entender como sendo deles mesmos. Era eles por eles. Já vai entender como essa centralidade, né, esse orgulho, uma nação orgulhosa, uma nação que, né, se entendia por eles sendo o tudo. Já vai ver isso já na sequência, nesse princípio aqui, né, aparecendo mais algumas vezes nesse capítulo. Versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos da tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda parte, seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias e se apressam a devorar. Então aqui Deus está descrevendo o juízo, Deus está descrevendo essa invasão dos caldeus, dos babilônios, sobre a nação de Israel. Eles todos virão, versículo 9, eles todos virão para fazer violência. Seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Então eles vêm, agem com muita violência. Eles reúnem os cativos como areia. Eles começam aqui nós podemos entender de duas, mas o ponto que eu vou falar é só o ponto principal. Quando nós vemos os cativos como areia, né, pega ali um monte de areia, é algo, consegue contar os grãos de areia? É algo muito poderoso. Então quando eu falo assim, reunirão os cativos como areia, é porque eles vão fazer mas muita gente cativa. E esse é o padrão do Império Babilônico. Eles chegavam lá nos povos e
pegavam, levavam eles em cativeiro. Matavam muita gente, cometiam violência e levavam o povo em cativeiro. Só que os cativos que eles reuniram, eu dizer aqui, com areia. Que não era uma meia dúzia de cativos ali só para dizer que levaram alguém cativo, não. Eles levavam praticamente as nações inteiras. Ficava às vezes só os mais miseráveis, assim, tipo assim, ficava praticamente as nações, os países desertos, praticamente. Porque a maior parte do povo eles levavam em cativeiro. Versículo 10 vai dizer assim: e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Vejam, para eles, pouco importa, né? Quem vai chamar o príncipe tal, fazer aliança com aquele outro, eles iriam rir, iriam zombar dessas alianças. E de fato, o próprio império assírio, que era o império anterior, a capital era Nínive. Nabucodonosor vai, toma Nínive, os assírios fogem, vão até Carquemes, os egípcios sobem para ajudar os assírios. Nabucodonosor conquista todos eles. Ou seja, os caldeus eles escarneceriam deles e fariam zombaria dos príncipes. Eles iriam conquistar todos eles. Aí diz assim: eles se irão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Isso aqui fala até da própria estratégia, né, de guerra. Às vezes eles faziam naquele tempo, antigamente, tinham aqueles castelos, aquelas cidades, né, completamente muradas. E muitas vezes ficavam ali uns cercos, né, de anos, né, até que as cidades fossem tomadas, essas cidades muradas, essas fortalezas. Mas o que é dito aos queridos caldeus? Eles iriam também se rir das fortalezas, porque eles amontariam terra, fariam rampas até a altura do muro, e uma vez feita a rampa de terra, eles iriam tomar aquela cidade após cidade. E é assim que fizeram. Versículo 11: então muda sua mente e seguirá e será culpado. Aqui está falando de quem? De Nabucodonosor. Nabucodonosor é aquele que, então, muda sua mente, seguirá e será culpado e não deixa seu poder ao seu Deus. O que acontece, meus irmãos? Quando nós vemos o profeta Jeremias, é algo muito interessante, que aqueles que vieram dominar a cidade, e tomaram a cidade, eles tinham conhecimento do profeta Jeremias. Tanto é que eles chegam para o profeta, os líderes lá do exército babilônico. Eles chegam para o profeta Jeremias e dizem assim: pode ir para onde quiser. Porque Jeremias ele havia profetizado que era para todas as nações se colocarem debaixo do jugo de Nabucodonosor. Deus estava mandando aquele juízo e ponto. E era para todo mundo se submeter, e quanto mais submissos fossem, menos dano sofreriam. Jeremias já havia profetizado. E essa profecia chegou aos ouvidos dos caldeus, do exército de Nabucodonosor. E com certeza do próprio Nabucodonosor. Porque dito ali que ele muda a sua mente. Se ele muda a sua mente, quer dizer que por um momento ele pode ter entendido que o Senhor é quem tinha concedido a vitória sobre Israel, sobre todos os povos. Tanto é que há essa certa honra, né, que é dada a Jeremias. Isso mostra, né, um reconhecimento, né, não só do profeta, mas do Deus do profeta. Só que o que nós vemos na sequência? Quando nós vemos, por exemplo, o livro de Daniel, o livro de Daniel, onde mais nós vemos detalhes, né, sobre o próprio Nabucodonosor. E nós vemos em alguns momentos ele exaltando a Deus, mas nós vemos também em outros momentos ele naquele orgulho, né? Olha, eu, exaltando a si, a sua força. E aí, o que é isso? Esse então muda sua mente e seguirá, será culpado de poder ao seu Deus. Aqui tanto, meus irmãos, Nabucodonosor atribuindo as suas conquistas aos deuses a qual ele servia,
Bel, entre outros deuses, ou também a si próprio. Ou seja, sabe quando tem aquela expressão, aqueles cujo Deus é o seu ventre? Nabucodonosor também tinha o seu ventre como seu Deus. Então Nabucodonosor atribui a si também como o seu ventre ser um Deus. O poder, ele atribui esse seu poder ao seu Deus, ao seu ventre, a si próprio. E não aquele que de fato entregou aqueles povos, inclusive a nação de Israel. Quem é que havia entregue todas aquelas nações, e também a nação de Israel, nas mãos de Nabucodonosor? Jeová, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Não foi nenhum falso Deus, muito menos a inteligência, a força, o poder do próprio Nabucodonosor e seus exércitos. Mas Nabucodonosor, por um momento, pode até ter Jeremias, o profeta de Deus, Jeová, me deu essa vitória, mas rapidamente a mente dele muda, então muda essa mente segredas para culpado, atribuir o seu poder ao seu Deus. Então Nabucodonosor passa a se fazer culpado diante de Deus, por atribuir a si ou aos seus deuses aquilo que foi Deus quem concedeu a ele. Deixa eu pedir aos irmãos aqui um texto. Abra comigo lá em Isaías capítulo 10, versículo 5 em diante. O que acontece? Isaías está profetizando sobre o Império Assírio, tá? Que é o império que veio antes do Império Babilônico. Mas o princípio contido é o mesmo. Porque o mesmo que acontece com os assírios, de se ensoberbecerem e atribuírem a si próprios as suas vitórias, o mesmo princípio é o que está acontecendo aqui com Nabucodonosor, atribuindo a si, o poder de todas aquelas conquistas. Então, olha só, Isaías capítulo 10, versículo 5 em diante, diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é um cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que ele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a loma das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração tenta destruir e desarraigar não poucas nações. Meus assírios queriam, a intenção deles era destruir e desarraigar não poucas nações. Mas, o que é dito a respeito deles? Que eles eram a vara da ira de Deus. Ou seja, Deus é quem estava ligado com as nações e estava usando a Síria apenas como uma vara, um instrumento da nação. Aí diz o versículo 8. Porque diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Isso é a Síria, falando ali de soberba, Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém, do que as de Samaria, e tudo isso aqui é os assírios se vangloriando. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Vem comparando Deus de Israel, de Jerusalém, com os outros ídolos. Versículo 12: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto diz: com a força da minha mão fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, como valente abatidor. Os assírios estavam ali, sem sobreviver da nossa frase. Com a força da minha mão o fiz, com a minha sabedoria. Chama que era a força deles, a sabedoria deles que havia conquistado tudo aquilo. E achou, versículo 14: e achou a minha mão as riquezas dos povos, como ao ninho, e
como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra. E não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca ou procurasse. Aí olha só que Deus fala para os assírios: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Então, um homem usando um machado para cortar uma árvore. Pode o machado se gloriar, assim, contra aquele que está usando ele para cortar a árvore? O machado é só instrumento na mão do levedor. Nada mais que isso. Ou presumirá a serra contra o que puxa dela, como se o cajado, movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse, como não sendo mal. Pode o cajado, ele atribuir que ele está levantando aquele que está usando o cajado? Pode uma vara, quando ela é levantada aqui, ela dizer que se levantou sozinha? Então, assim, da mesma forma, Nabucodonosor era só um instrumento, e não poderia arrogar para si, o meu poder, eu. Não. No momento em que ele muda sua mente, atribui o seu poder de conquista ao seu Deus, ele se faz culpado diante do verdadeiro Deus. Versículo 12. Abacuque 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Aqui novamente Abacuque, orando ao Senhor. Primeira coisa que ele está aqui falando, dos atributos de Deus. O primeiro deles, a eternidade de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Tanta gente diz assim, os evangélicos não acreditam em santos. Claro que nós acreditamos. Primeiro, o nosso Deus é santo. Veja aqui, Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo. O meu santo, tem um real, meu santo é o fulano, meu santo é o ciclano. Não, para nós, nosso santo é Deus. Deus é eterno. Ele é o nosso santo, a quem nós oramos, a quem nós adoramos, a quem nós nos prostramos. Mas nós também cremos que todo o povo de Deus é santo, são santos. Então, todos aqueles que foram santificados no sangue de Jesus são santos. Nós cremos nos santos. Nós cremos que todos nós que estamos aqui reunidos existimos. E que todo o povo de Deus que foi lavado no sangue de Jesus é o povo que existe. Não é o povo que foi inventado assim. Não é um povo fictício. É um povo real, é um povo que existe. Então, o povo santo são santos. Aleluia. Mas esse povo santo serve a um Deus que é santo. Amém. Glória a Deus. Esse povo santo só tem um santo, que é Deus. Aleluia. E aí, Abacuque fala: nós não morreremos. Ele afirma: nós não morreremos. Desde que Deus recém falou de todo o juízo que ia haver, mas Abacuque diz: nós não morreremos. Por quê? Porque Deus tinha várias promessas para o seu povo. Então ele sabia que por mais que havia juízo, mas não ia ser para a morte completa do povo todo. Ou seja, o povo não ia deixar de existir. Quantos povos ao longo da história deixaram de existir? Se for procurar hoje, cadê os moabitas? Cadê os amonitas? Cadê o povo lá, os filisteus? Ou vários outros povos lá naquela época. Se for procurar hoje, onde é que está o povo? Morreu, então, essa nova civilização pereceu, morreu. Mas agora, o povo de Israel, não morreu.
E mesmo ficando praticamente 2000 anos fora das aldeias espalhadas, né, foram preservadas, não morreram. E agora, aplicando isso ao povo de Deus, ao Israel de Deus, a igreja do Senhor, independente dos tempos, por mais perseguição que possa ter havido em tempos passados, por acaso a igreja do Senhor morreu? E no futuro, nós precisamos ter medo de que o povo de Deus venha a perecer, deixar de existir na terra? Não, nós não morreremos. Podem até vir juízos, podem sim ter tempos de tribulação, de juízo de Deus, de julgamento, mas Deus sempre vai ter esse remanescente. Nunca o povo de Deus vai perecer inteiramente. Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste. Deus puseste quem para juízo? Nabucodonosor e a sua nação. Para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Ele reconhece. Nabucodonosor foi fundado, foi estabelecido por Deus, com um objetivo para castigar. Versículo 13. Só que aí vem o questionamento. Versículo 13 é o questionamento que Abacuque faz. Ele diz assim: ó, tu és tão puro de olhos, não podes ver mal, e a opressão não podes contemplar. Vejam, olha a santidade que é atribuída a Deus. Quantas vezes, irmãos, aquilo que é mal já passou diante dos nossos olhos? Quantas vezes aquilo que é mal já passou diante dos nossos olhos? Quantas vezes nós já contemplamos aquilo que é mal? Porque Deus, ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E a opressão não pode se contemplar. Isso aqui é um atributo de Deus. Por causa da santidade de Deus, por causa da pureza, da justiça de Deus. Só que daí, Abacuque, sabendo de toda a violência, de tudo aquilo que iria acontecer, né, dos caldeus, uma nação ímpia, uma nação injusta, uma nação iníqua, vindo para julgar Israel. E ele vai dizer: tá, tudo bem que Israel está em pecado, Israel tem um monte, mas os caldeus são piores que Israel. Os caldeus são piores. E aí ele se questiona: por que olhas para os que procedem alevosamente de calos, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Uma nação ímpia, uma nação vai devorar aquele que é mais justo do que ele. Mesmo Israel merecendo o juízo, mas a nação mais injusta que Israel vai julgar a injustiça de Israel. O ímpio vai devorar aquele que é mais justo do que ele. Como assim? Pode Deus usar uma nação mais ímpia para julgar uma nação menos ímpia? O profeta se questiona. E aí ele ainda prossegue, versículo 14: por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Por que ele diz assim? Por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Porque Nabucodonosor e os caldeus iriam começar a matar os homens, a caçar os homens, como se fossem meros peixes. Quando vai lá no rio ou no mar para pescar, pescar peixe. Esses dias eu estava lá pescando no rio Caí. Tu fica ali preocupado, assim, te colocando no lugar do peixe e tal, né, e tipo assim, com aquela piedade do peixe. Né? Vem isso no coração, quando eu estava ali pescando, o que mais pescar o máximo de peixe que puder. Puder jogar a rede no mar lá e vir uma quantidade imensa que tem lá.
Vai ficar feliz, que mais peixe que conseguir pescar, melhor. Não vai ficar com pena do peixe. E aí, o Abacuque vai e questiona Deus: por que farias? E aqui por que tu farias? Os homens são os peixes do mar, os répteis que não têm quem governe. Ele, no caso, né, o Nabucodonosor, os caldeus, ele a todos levantará com um anzol, apanhá-los-á com uma sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Esse Nabucodonosor está lá todo alegre, se regozijando, assim como um homem vai para uma pescaria e volta cheio de peixe, volta alegre. O Nabucodonosor vai estar lá se alegrando e vai estar pescando os homens como se fossem peixes. Vai estar lá matando um monte de homens lá para ele como se fossem meros peixes. Não vai estar no coração dele se comparecendo das nações que ele vai estar lá dizimando. Pelo contrário, ele vai estar se alegrando, se regozijando em toda a mortandade que ele vai estar produzindo. E aí o profeta está questionando o Senhor. E aí mais, ele vai fazer tudo isso. Ele vai usar os seus exércitos, a sua força, né, para matar os homens, para pescar os homens como se fossem peixes. Só que em vez de ele, quem é que permitiu que ele fizesse tudo isso? Deus, o Senhor. Mas, versículo 16 é dito: por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso a sua varredora, porque com elas engordou sua porção e engrossou sua comida. Ou seja, o seu próprio poder, né, naquilo que era daquela perspectiva humana de Nabucodonosor, aquilo que ele entende na sua mentalidade que deu para ele a vitória, seja os seus falsos deuses, seja a sua sabedoria, a sua astúcia, a sua capacidade militar, os seus exércitos, ele vai atribuir a glória a isso. Em vez de adorar a Deus, em vez de glorificar a Deus, não, ele vai glorificar a si mesmo, ele vai glorificar os seus exércitos, ele vai atribuir a honra e a glória das suas conquistas ao quê? Ao Deus que entregou, que usou ele como uma vara para julgar, e que de fato, né, é quem concedeu esse poder a ele. Não. Ele vai atribuir isso, ele vai atribuir a honra e a glória das suas conquistas à sua sabedoria, aos seus falsos deuses, aos seus exércitos, a sua capacidade militar. Por isso ele sacrificará a sua rede, queimará incenso a sua varredora, e com elas engordou sua porção de pessoas comigo. Porque no versículo 17, porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Porque o juízo vai continuar assim, de maneira determinada, ele só vai ir. E vai esvaziar a sua rede, ou seja, né, vai pescar um monte, e eles vai esvaziar a rede, vai pegar os peixinhos com ele. E não vai ter piedade de matar as nações continuamente. Ele questiona o Senhor. Ele pede uma resposta para o Senhor em relação a esse grande juízo que Deus estava anunciando que iria executar. E a resposta que Deus vai dar para Abacuque, nós vamos ver no próximo capítulo. Hoje vai ficar esse questionamento, talvez terminando uma pergunta, não tem já prontamente aqui a resposta, então a resposta vai vir na sequência. Quem quiser saber a resposta, esteja domingo e meia aqui. Aleluia. Amém. Quero chamar aqui o gaúcho.